Bem, pessoal, para alguns exemplos que eu vou colocar aqui no curso, eu vou utilizar essa plaquinha aí da imagem e especificamente vamos utilizar os dois botões da plaquinha para pegar a interrupção externa. Bom, pessoal, eu tenho aqui o esquemático da placa, que foi colocado como shield ali em cima do kit núcleo. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Albert por ter desenvolvido e fabricado a plaquinha para mim. Bem, os dois botões estão indicados aqui no meio, né? O botão de cima conectado no pino PA4 do micro e o botão de baixo no PB0. O programa vai ser bem simples. Quando eu clicar no botão de cima, eu vou incrementar uma variável, e quando eu clicar no botão de baixo, eu vou decrementar. E esse incremento e decremento vai ser realizado durante a interrupção externa daqueles pinos, né, o XT. Estou aqui na CubeDE e vou então iniciar um novo projeto. Por enquanto, estou utilizando a F401, igual no último exemplo de projeto. Vou chamar de XT BTN, né, para indicar que vamos utilizar os botões. Aqui no IOC, podemos desabilitar os botões e o LED que vem por padrão da placa, porque não vamos utilizar. Vamos então colocar o PA4 e o PB0 como interrupção externa, o XT4 e o XT0 respectivamente. Aí em System Core, na opção de GPIO, a gente pode configurar esses pinos. Vou selecionar os dois pinos aqui e vou configurar ambos para uma interrupção por borda de subida e configurar também um resistor PUAP para ambos. No PA4 eu vou usar um label up e no PB0 de down. Já na aba NVIC eu habilito a interrupção externa para os dois pinos. Opcionalmente eu também posso vir aqui no NVIC e configurar a prioridade de cada uma dessas interrupções. Então, ao salvar o IOC, ele me gera o código. Então, começo auto-formatando o texto e logo já vou criar uma variável global para indicar a minha contagem. Começando do valor 0. Se abrirmos esse arquivo aqui, terminado com it.c, nós temos as definições das funções de interrupção do microcontrolador. E tem ali tanto a XT0 quanto a XT4. E ambos estão chamando esse handler. Percebam que é a mesma função que os dois estão chamando, mas com a numeração dos pinos diferente. Ao abrir o handler, podemos perceber que ela chama aqui o callback. Tá? É a mesma função descrita no manual da biblioteca HAL. E ela já está definida ali com o parâmetro weak, indicando que devemos definir essa função em nosso código. Então ali no main eu vou criar o protótipo da função, sem o parâmetro weak. Essa função que vai ser executada quando ocorrer a interrupção de ambos os pinos. Então aqui embaixo eu vou descrever a função e o código vai ser muito simples. Vou usar um switch case para verificar qual pino foi pressionado. Então, no caso de ser o pino de cima, no PA4, eu incremento o contador. No caso de ser o pino de baixo, o PB0, eu decremento.
Posso também colocar uma condição padrão. Então, ao fazer o build, 0 erros e 0 warnings. Então já vou para debugação. Agora é só aguardar o upload do firmware. Podemos vir aqui em Live Expressions e colocar a variável CNT. Então, ao pressionar os botões, eu consigo incrementar ou decrementar a variável. Só que, no entanto, esse código ainda não trata o bouncing. Então vamos ver como podemos fazer isso. E dá para sentir ao clicar aqui que algumas vezes ele incrementa ou decrementa mais do que uma vez. Então vamos lá. Uma possibilidade para tratar o bouncing aqui dos botões seria criar um tempo de atraso com um hall delay ali no final da rotina de callback do XT. Mas não é aconselhável gastar muito tempo em rotinas de interrupção, então vou fazer aqui uma outra abordagem. Então estou criando aí uma variável local chamada tempo local, e ela vai pegar o tempo atual por meio do how get tick, né, que vem do temporizador sysTick do sistema, né. Daí eu crio também duas outras variáveis para gravar o tempo anterior, e essas são inicializadas com o valor 0. Igual vocês estão vendo aí. E essas são do tipo static para salvar o valor da memória depois que a função for finalizada. Então é tempo anterior up e tempo anterior down. Daí eu verifico se o tempo atual menos o tempo anterior, se ele é maior que 50 milissegundos. Significando que se teve variações menores do que 50 milissegundos, essas variações são ignoradas, filtrando assim as trepidações do botão. Esse valor de 50 milissegundos é arbitrário e é bom você testar para sua chave específica aí um valor que fica legal fazer esse tratamento. Então eu faço essa checagem tanto para o botão up quanto para o botão down. E no final da condição if, eu passo o tempo atual para a respectiva variável de tempo anterior, a up ou down. Agora eu vou buildar o projeto. E debugar novamente. Então, avaliando a funcionalidade do programa, dá para ver que ele funciona bem melhor. Então, ao pressionar o botão de up, eu incremento, sem sentir o problema do bouncing, e o botão down decrementa, igual está aí na tela. Bom, pessoal, para algumas considerações finais, gostaria de explicar aqui que na função main, o programa não roda nada, ele fica dentro desse while one, né? E ele só vai executar a rotina de callback definida aqui quando o botão é pressionado. Então, eu vou colocar aqui um breakpoint para ver esse procedimento, tá? Então, vou adicionar aqui um breakpoint. Então, vai ser no caso de eu apertar o botão up. E vou pressionar esse botão agora, para ele parar nesse ponto.
Então ele parou ali, tá? A gente pode ver aqui no canto que ele está executando a how GPIO xt callback, que é essa função aqui, né, que a gente colocou para que ela é chamada, né, com a interrupção, né? E agora eu vou pedir para sair dessa função, para ele executar tudo que tem nela e voltar para onde ele estava. Vocês vão ver que ele vai voltar para esse handler aqui de baixo. Então vamos sair. Então tá lá, né? Então how GPIO xt handler, né? Então ele está aqui nessa função. Note aqui, ó, que ele está resetando o bit, né, que é setado com a flag de interrupção, né? O bit da flag da interrupção ele é resetado. Isso você precisa fazer para algumas interrupções e a KubeIDE já faz isso aqui para a gente ao chamar esse handler. Eu vou sair mais uma vez e ele vai voltar para xt4, né, que é a xt do botão app. Então tá lá, ele voltou aqui para esse ponto, né? Então ele saiu da xt4 e se a gente voltar mais uma vez, ele vai voltar para main. Então tá lá na main executando aquele while 1. Então isso aqui a gente consegue perceber, né, que o processador está funcionando de forma contínua, né? Então eu poderia ter algum processamento aqui nesse while e quando um botão é pressionado ele executa aquela subrotina de forma rápida e eficiente.